Bom, agora nós veremos a parte de área e perímetro, tá? E vai envolver as letrinhas que a gente está aprendendo, né? Olha só, eu não sei, essa apostila é do professor. E eu não consigo descobrir que página que isso daqui tá na apostila de vocês. Só que é na situação de aprendizagem 6, na sequência daquilo que eu pedi para vocês, ó. Eu não sei se tá naquela parte da página 50 ou se tá naquelas da página 60 e pouco. E aí é o exercício 1 e exercício 2 que a gente vai ter que dar uma olhadinha. Então tá aqui, ó, 1. Observe as figuras a seguir e represente a área de cada retângulo por duas expressões algébricas equivalentes. Então, olha só. O que eles estão pedindo aqui? Daí tem o item A e tem o item B, tá? Ele tá querendo que a gente observe as figuras, então aqui no A tem esse retângulo, ó, onde ele tá dando a medida aqui, o X daqui, o A, o 7 aqui e Y nesse trechinho. E observe as figuras a seguir e represente a área de cada retângulo. Então, cada um desses retângulos ele quer que a gente represente. E daí a gente tem que dar qual é a expressão que vai calcular a área desse retângulo. Então, vamos ver como é que a gente pode calcular essa área, ó. Eu vou desenhar aqui o retângulo. Mais ou menos aqui, tá? Ó, esse trecho, o primeiro trecho é A, o segundo trecho é 7 e o último trecho é Y. E aqui, a largura aqui, ou o comprimento, é X. Então, esse aqui é o exercício 1 da situação de aprendizagem 6. Olha só, área, na verdade, então, ele quer isso daqui, ó. Ele quer quanto mede este retângulo, quanto mede este retângulo e quanto mede este retângulo aqui pequenininho. E para fazer a área de quadrado, retângulo, é muito simples. É só a gente fazer um lado vezes o outro lado. Então, por exemplo, um simplesinho aqui. Se eu tiver que esse lado aqui mede 12 centímetros e esse ladinho aqui mede 5 centímetros, ó, 12 e 5. É só fazer 12 vezes 5, que vai dar 60, e vira centímetros quadrados. Então, vai dar 60 centímetros quadrados. Então, é só fazer um lado vezes o outro lado, só. Aqui, outra coisa que a gente não pode esquecer, só de observar a gente já tem que saber isso. Que se esse lado aqui, ó, esse lado aqui mede X, esse daqui é paralelo a ele, ó. Ele também mede X, tem a mesma medida. Esse daqui também mede X, ó. Todos esses daqui, ó, X, X e X. Aqui embaixo mede A, como é um retângulo, então aqui em cima também mede A. Esse pedaço de baixo mede 7, então aqui em cima também mede 7. E aqui é Y, aqui em cima é Y. Então, como que eu vou calcular a área de cada um desses retângulos? Pelo que eu acabei de explicar lá em cima, olha só. Esse daqui, ó. É só fazer um lado vezes o outro, eu falei. Então, ele fica X multiplicado por A, ou XA, que é a mesma coisa. Esse daqui é 7 multiplicado por X, um lado vezes o outro. Que no meio, quando é vezes no meio, entre número e letra, não precisa pôr o vezes, ó. Então, é a mesma coisa que escrever 7x. Ah, professora,
E se ao invés aqui de eu escrever XA, eu escrever AX, é exatamente a mesma coisa, tá? Não tem problema deixar assim ou deixar AX. E nesse último, a área cor-de-rosa é X que multiplica Y ou XY. Só que ele quer saber a área de todo este retângulo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que somar essas três. Eu tenho que fazer a área do primeiro, mais a área do segundo, que é 7x, mais a área do terceiro, que é xy. Vai ficar assim, ó. E aí, dá pra unir alguma coisa? Dá pra somar alguma coisa? Bom, da forma como tá escrito, não dá pra somar. Por quê, professora? Eu não tô lembrando. É o primeiro vídeo que eu coloquei. É sobre adição de termos. Não pode unir, porque a gente só pode unir se os termos forem semelhantes. Esse daqui tem XA, esse daqui só tem X, e esse aqui é XY. Então, as letrinhas são diferentes umas das outras. Então, para calcular a área, eu tenho que deixar assim, ó. Tudo isso daqui é a área, tá? Agora, esse mesmo exercício, olha como é que nós poderíamos ter raciocinado, ó. O mesmo exercício o ladinho aqui mede X também, esse pedaço mede A, esse pedaço aqui mede 7, esse último pedaço aqui mede Y. E eu falei que todos esses aqui medem X, lá em cima é A, aqui também é A, aqui é 7, então aqui também é 7, aqui é Y, aqui também é Y. Olha só, ao invés de considerar cada retângulo, eu posso considerar já ele inteirinho. Então, agora eu vou dar o exemplo, como que eu faria para calcular a área desse retângulo inteirinho, só que eu vou calcular a área de uma vez só. Quanto mede este lado aqui de baixo? Ó, essa parte aqui embaixo, ó, inteirinha. Qual que é a medida dessa parte inteirinha? Vê se vocês entendem, ó. É A mais 7 mais Y, ó. A mais 7 mais Y. Eu tô somando cada pedacinho desse daqui. Então, a parte de baixo mede isso daqui. E a altura? Esse trechinho aqui, ó. Essa lateral aqui. Mede X. Então, para calcular a área desse retângulo inteiro, é só fazer um lado vezes o outro. Então, eu também poderia escrever essa fórmula assim, ó. X que multiplica A mais 7 mais Y. Poderia também escrever assim, ó. Essa também é uma fórmula, tá? E professora, eu posso fazer aquela distributiva que a senhora explicou na multiplicação? Pode. E olha que incrível. Se essa é uma fórmula, essa daqui é outra fórmula. O que vai acontecer se você fizer distributiva nessa? Olha só. X vezes A vai dar XA. X vezes mais 7 vai dar mais 7x. X vezes Y vai dar mais XY. Olha só, exatamente a fórmula que está lá em cima, ó. Então, quer dizer, tanto eu raciocinando dessa forma separadinha, como eu raciocinando o retângulo inteirinho, eles no final tem que bater, tem que dar na mesma. Eu fazendo a distributiva, ó, eu caio exatamente na fórmula anterior. Mas o que é básico você entender? Como calcula a área de retângulo. É só fazer um lado vezes o outro, tá? Bom, aí no item B, olha o que tem no item B. Também o mesmo esquema, tá? Só que no B, ele tem um quadrado dividido assim. Onde esse trechinho aqui
mede Y, esse pedacinho de baixo mede 2, aqui em cima mede X e esse trechinho da direita aqui mede 5, tá? Isso, se vocês não estiverem entendendo o desenho, localize esse desenho na apostila, porque tem esse desenho idêntico na apostila. Eu já falei que é na situação de aprendizagem 6, tá? Olha só. Nesse aqui eu quero calcular a área. Então eu vou fazer das duas formas, como eu também fiz lá no anterior, tá? Professora, mas sempre tem que calcular das duas formas? Não, gente, vai ser um teste, né? A prova vai ser em forma de teste. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ver lá no teste qual das fórmulas que vai aparecer lá nas alternativas, que nem no anterior. No anterior, pode ser que lá nas alternativas apareça esta fórmula, e pode ser que apareça esta fórmula. Você tem que saber fazer dos dois jeitos, porque daí você tem que marcar a alternativa que bater com a resposta do exercício, tá? É esta ou essa daqui. Vamos ver então essa daqui, como é que seria se fosse separadinho, ó. Primeiro eu vou fazer a área da partinha azul clara. Vai ser x que multiplica y, né, ó. Y e x, é um lado vezes o outro, é x vezes y ou y vezes x, dá na mesma. Então, o primeiro é xy. Agora, eu vou fazer de verde esse retângulo aqui, ó. E, professora, esse lado aqui de cima mede 5, mas eu não sei quanto mede este outro lado. Quanto que mede, gente? Se eu já tenho que esse daqui mede y, esse daqui também mede y, ó. E esse daqui também mede y. Então, é só fazer 5 vezes y, ou 5y. E esse retângulo aqui de baixo, esse aqui de baixo é 2 vezes, esse pedaço aqui, ó, não tá marcada a medida, mas é o mesmo que tá lá em cima, é x. Aqui embaixo também é x. Então, um lado vezes o outro é 2 vezes x, ou 2x. E por último, vamos fazer rosinha, né, ó. Por último, esse trechinho aqui não tá marcado, mas aqui mede 2, aqui também, aqui em cima é 5 e aqui embaixo também é 5. Então, para calcular esta área aqui, é 2 vezes 5, que vai dar, 2 vezes 5 dá 10. E agora eu vou somar tudo. Vai ficar, ó, xy, eu vou colocar tudo de uma cor só, tá? Vai ficar xy mais 5y mais 2x mais 10. Tem algum termo semelhante? Tem alguma parte da letrinha igual? Não, ó, aqui tem y nos dois, só que um deles tem x e o outro não tem, então não pode unir. Então a fórmula ficou essa, ó. Aí você vai procurar lá nas alternativas e vai ver se tem essa fórmula. Ai, não tem, professora. Se não tem, é porque ele tá então querendo que você faça do outro jeito. Como? Vamos lembrar. Ó, a outra forma de fazer é o mesmo quadrado. Aqui tá dividido assim. Os trechinhos, as medidas dos trechos aqui. Aqui do ladinho é y, esse pedacinho de baixo, 2, aqui em cima é x, aqui do ladinho é 5. E aí, lembrando que aqui também é x, aqui também é x. Esse trecho da direita aqui, ó, aqui é 5, então aqui é 5, e aqui também é 5, ó. Todos esses daqui medem 5. Esse é y, e aqui do lado também é y. E aqui é 2, então aqui é 2 e aqui do ladinho também é 2, tá? Eu só tô pondo a medida em tudo pra você saber, lembrar, né, que todos eles têm a mesma medida se ficarem na mesma direção. E aí nós vamos ver qual é a medida do lado inteirinho. Olha só, esse lado aqui de baixo ou aquele lá de cima,
esse trecho mede x e esse trecho mede 5. Então, esse lado inteirinho aqui, ele mede x mais 5. X mais 5. E essa lateral aqui, ó. Essa lateral, ó, é esse pedaço mais esse pedaço, ó. Esse daqui mais esse. Então, é y mais 2. Y mais 2. E como que eu calculo agora a área de toda esta figura? Um lado vezes o outro. Então, é x mais 5 que multiplica y mais 2. Pode ficar assim? Depende. Você vai procurar lá nas alternativas e vai ver se vai aparecer assim. Se não aparecer assim, vai estar daquele outro jeito. E se você, professor, e se eu fizer distributiva nesse aqui, que nem a senhora fez no outro? Vai acontecer, ó, de dar aquele mesmo resultado, ó. Aqui eu vou fazer a distributiva. Distributiva. É x mais 5 que multiplica y mais 2. Ó, vamos fazer a distributiva, vai ficar x que multiplica y dá xy. X que multiplica mais 2 dá mais 2x. Agora, 5 que multiplica y dá mais 5y. 5 que multiplica mais 2 dá mais 10. E não dá para unir nenhum. E vejam novamente, ó, bate o mesmo resultado, olha só. Vai bater o mesmo resultado, tá? Agora, outra coisa. E se ao invés de retângulo, a gente tiver um retângulo que ele é especial? O nome dele é quadrado. Ele é um retângulo, só que ele tem os lados com a mesma medida. Então, vamos supor que eu tenha lá, um lado mede n. Se isso daqui é um quadrado, então todos os lados vão medir n. E como calcular a área desse quadrado? Um lado vezes o outro. É n vezes n. E quanto que dá n vezes n? Lembrando, ó, não aparece o expoente, é porque é 1. Não aparece expoente, é porque é 1. Na multiplicação, se a letrinha de baixo é igual, a gente mantém a letrinha e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, a área desse quadrado vai dar n ao quadrado. Da mesma forma, se eu tiver um quadrado e um lado dele mede x mais 5 e o outro lado vai ter que medir quanto? Se é um quadrado, todos têm que medir x mais 5, x mais 5, x mais 5. Todos eles vão ter a medida x mais 5, tá? E aí a área é um lado vezes ele mesmo, x mais 5, que poderia ser indicado assim, ó, x mais 5, ele vezes ele mesmo, é ele elevado ao quadrado, tá? Só que para fazer essa continha aqui, eu tenho que fazer a distributiva. Então, eu faço x vezes x, vai dar x elevado ao quadrado. X vezes mais 5 dá mais 5x. 5 vezes x dá mais 5x. 5 vezes 5 dá mais 25. E aqui tem termo semelhante, ó. Mais 5x mais 5x. Vai dar x ao quadrado, mais tem o 5 e tem o 5, tem o 10, repete o x, mais 25. Essa daqui é a área. Essa daqui tá certa? Tá. Essa daqui tá certa? Tá. Depende da forma como vai aparecer no exercício. E como as duas estão certas, gente, elas são chamadas daquela palavrinha que eu já li logo no começo do enunciado do outro exercício. A gente fala que elas são equivalentes. Por quê?
elas fazem o resultado dar exatamente o mesmo, tá? Então elas são expressões, elas são fórmulas equivalentes, essas duas. Agora vamos falar de perímetro. Vamos ver como é que funciona se for perímetro. O que é perímetro? Perímetro é mais fácil, né, gente? Não é conta de vezes. Eu quero o perímetro de um retângulo. Ele mede aqui 10 centímetros. E nas laterais ele mede 7 centímetros e 7 centímetros. Para calcular perímetro, eu tenho só que somar todos os lados. Então, no caso, vai ficar 10 mais 10 mais 7 mais 7. Vai dar 20 mais 7 mais 7, 14, que vai dar 34 centímetros, tá? Ao invés de fazer 10 mais 10 mais 7 mais 7, eu poderia ter feito 2 vezes 10 mais 2 vezes 7. Vai dar o mesmo resultado. 2 vezes 10 dá 20. Mais 2 vezes 7, 14. 20 mais 14, 34 centímetros, tá? Ó, a gente representa o perímetro pela letra P. Então, aqui o perímetro é igual a 34 centímetros. E se isso fosse letra, essas medidas fossem letras? Então, por exemplo, eu tenho aqui um lado mede A ao quadrado mais 3. E o outro lado mede A menos 1, por exemplo. Então, esse lado aqui, bom, esse aqui é um exemplo, né? Esse aqui é o segundo exemplo, olha só. Esse lado, ele deu a medida, então, automaticamente, eu também já sei a medida do outro lado, que fica na mesma direção. E esse de cima mede isso, então, de baixo, eu também já sei. Para calcular o perímetro, eu não faço esse vezes esse, porque se eu fizer esse vezes esse, eu vou achar a área. Eu quero achar o perímetro, então eu tenho que fazer 2 vezes A ao quadrado mais 3, ó. 2 vezes A ao quadrado mais 3. Mais 2 vezes A menos 1. Ou, dá na mesma, tá, gente? Eu pegar e fazer assim. A ao quadrado mais 3 mais A ao quadrado mais 3 mais A menos 1 mais A menos 1. Deixar tudo somando, tá? Aqui eu vou ter que fazer distributiva. 2 vezes A, o perímetro vai dar 2 vezes A ao quadrado, 2A ao quadrado. 2 vezes mais 3 dá mais 6. Mais 2 vezes A, dá mais 2A. Mais 2 vezes menos 1, dá menos 2. Tem termo semelhante? Tem. Ó, este daqui não tem semelhante. Então, ele vai ser só copiado aqui embaixo. 2A ao quadrado. O mais 6 não tem letra e o menos 2 também não tem letra. Então, tenho 6, tô devendo 2. Regrinha divididinho no bolso. Eu fico com 4. E esse mais 2A não tem termo semelhante, porque A ao quadrado e A são diferentes. Então, esse aqui eu só copio também, mais 2A. Este daqui é o perímetro. Professora, eu não fiz com 2 vezes o parênteses, eu fiz assim, ó. Perímetro é igual para aquele da soma que a senhora falou. A ao quadrado mais 3 mais A ao quadrado mais 3 mais A menos 1 mais A menos 1. O que você vai ter que fazer nesse daqui? Eliminar parênteses. Como é que elimina parênteses? Tem que ver o sinalzinho que está antes do parênteses. Então, aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais. E antes desse primeiro aqui, não tem nada. Então, é porque também é mais, que não aparece. Esses sinais de mais que estão fora, eles vão sumir. Para que eles servem? Só para dizer que o que está dentro do parênteses é para você copiar, não é para trocar sinal. Então, o perímetro desse aqui vai ficar. Esse aqui, o sinalzinho que não aparece é mais, então vai dar
some o sinal que está antes, vira mais a ao quadrado mais 3. Esse mais some, só que dentro o a ao quadrado é positivo, então mais a ao quadrado. Mais 3, sem trocar os sinais. Some esse mais de fora. Tira o parênteses, fica mais a menos 1, ó. Não troquei os sinais. E o último, tira esse mais de fora, tira o parênteses, fica mais a menos 1. E agora vamos unir termo semelhante. O perímetro vai dar a mais a ao quadrado com mais a ao quadrado. Aqui eu tenho 1 e eu tenho 1. Eu tenho 2a ao quadrado. Agora o número sozinho. Tenho 3, devo 1 e devo 1. No total eu tenho 6 e eu tô devendo 2. Eu fico com 4. E por último, eu tenho A e eu tenho A. Também são semelhantes. Eu tenho 1A e eu tenho 1A. Eu tenho 2A. Ó, deu exatamente o mesmo resultado. Tá? Calculando o perímetro. Então, lembrando, perímetro, eu somo a medida dos lados. E se fosse área, era multiplicar um lado pelo outro, tá? Deixa eu ver se tem mais algum exercício aqui para destacar. Não, agora eu só vou explicar em outro vídeo o produto notável, tá?